Gênesis capítulo 3, versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Só esse versículo, os irmãos podem se assentar. Então, nessa tarde, irmãs, eu quero meditar neste versículo que nós lemos, não só nesse, mas em outros também. E eu dei o seguinte tema para esta palavra para nós aqui. Mulher, para onde a tua influência está levando o teu marido? Guardou? Mulher, para onde a tua influência está levando o teu marido? A influência feminina é muito clara, desde a criação. Quando Deus, ele disse, far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, há quem pense que auxiliar o marido se limita apenas nas obrigações diárias da vida da mulher. O limpar, o passar, o cozinhar, essas coisas assim. Mas este auxílio, irmãs, ele vai muito além do que isso. E toda mulher, ela exerce influência. Mesmo aquelas mais caladas, mas todas elas exercem influência. Mas eu quero esclarecer uma coisa, que influência não é domínio, tá? Influência não é domínio. Eva, ela tinha a influência, mas Adão tinha a decisão. Então, influência que eu estou falando aqui nessa tarde não é domínio, porque é lógico, né? Isso é totalmente antibíblico, do começo ao fim da Bíblia. A Bíblia fala que o domínio é do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas a Bíblia, ela fala sobre a influência, nós vemos isso aqui mesmo, onde nós lemos, nesse versículo que nós lemos, desde lá da criação. A influência que Eva teve sobre a decisão de Adão. Ela comeu do fruto, ela desejou aquele fruto, ela comeu e depois ela deu ao seu marido e ele também comeu. Então, a palavra de Deus fala em Provérbios 14, versículo 1. Todo mundo sabe esse versículo, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, na aliança do casamento, o homem exerce a liderança e a mulher, ela exerce influência profunda e constante na construção do lar. É porque o versículo diz que a sábia, ela faz o quê? Edifica. Então, o marido, ele tem a liderança e a mulher, com a sua influência, ela trabalha constantemente no lar, né? Na construção do lar. Então, uma mulher, ela pode tanto edificar como derrubar. Porque é isso que a palavra do Senhor fala. Ela pode, com a sua influência, ela pode tanto edificar, como ela pode também, se ela for tola, ela pode destruir, derrubar a sua casa. E um lar derrubado, irmãs, pelas mãos da própria dona, é uma tragédia. Vocês conseguem imaginar?
A dona do lar, a própria dona do lar, quando ela não age com sabedoria, ela mesma está com as suas próprias mãos destruindo e derrubando o seu lar. Porque quando a mulher, ela não tem esta sabedoria aqui que nós lemos em Provérbios, da mulher sábia que edifica, quando a mulher, ela não tem essa sabedoria, ela quer dominar o marido pela pressão, ela quer dominar o marido pela oposição, ela quer dominar pelo confronto. Porque não adianta, irmãs. Naturalmente, na queda, todas nós ficamos assim. Então, tem aquelas irmãs que elas são mais tranquilas, elas são mais calmas, por natureza. Mas tem aquelas que elas são mais esquentadas, né? Como é que fala? Colérica, sanguínea. Então, existem diferentes tipos de temperamentos. Mas todas nós, na queda, nós ficamos em uma posição de rebelião. Porque Deus disse isso. Deus falou isso quando Deus estava punindo a mulher. E Deus falou para a mulher: vou aumentar grandemente a sua dor. Você vai ter muitas dores para dar à luz. E o teu desejo, ele será para o teu marido. E daí nós aprendemos, né? O que significa esse teu desejo? Não é esse desejo que você está pensando aí não, viu, irmã? Sossega. Nós aprendemos com o pastor Cleilson que de fato esse texto nos diz que a mulher, o homem vai impor a sua autoridade, mas a mulher não vai aceitar. Ela não vai aceitar isso facilmente, porque aquele relacionamento antes da queda, que aquilo que seria natural para a mulher ser submissa para o marido, ficou perdido no pecado, na queda. Então, naturalmente, a mulher, ela não aceita. A posição da mulher, depois da queda, é uma posição de rebelião. Ela não aceita isso com facilidade. Então, a mulher, quando ela não tem a sabedoria, ela quer dominar o marido, porque é isso que está no nosso sangue. No sangue manchado pelo pecado. Mas nós louvamos a Deus por Cristo Jesus, porque Ele veio nos ensinar como nós devemos nos portar agora como mulheres que servem a Deus. Amém. As irmãs entenderam que naturalmente, irmã, você é uma rebelde? Graças a Deus por Jesus Cristo na sua vida, que está te ensinando. Amém. Que você, Amém. Que nós devemos nos submeter, porque é a vontade do Senhor, né? Então, ao invés da mulher, ela ficar se opondo, pressionando, influenciando o marido pela sua influência, que muitas vezes vem, como eu disse, pela oposição, pelo confronto, ela devia orar: Senhor, ensina-me a edificar o homem que colocaste ao meu lado. Porque vocês não pensam, né, irmãs, que Deus deu uma auxiliadora para o homem só para lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos dele. Isso também, lógico. Mas Deus deu uma mulher para o homem para ser auxiliadora em tudo. Em todas as áreas, em todas as situações, em todas as decisões da vida. E é claro, né, que há homens que eles não estão nem aí para a opinião da mulher. Existe, infelizmente existe sim, né? Esses homens foram manchados pelo pecado do machismo. Então há homens que realmente eles não estão nem aí para a influência da mulher, para a opinião da mulher. Mas Deus criou a mulher para ser auxiliadora dele, na construção do lar, na direção do lar, na direção da vida que o casal vai construir juntos. E isso, irmãos, é maravilhoso, irmãs. Porque quando o homem, ele não entende
que a mulher está ali para ser sua auxiliadora em tudo, ele está perdendo uma grande bênção de Deus. Porque se a mulher, ela fala com sabedoria, ela tem uma voz de sabedoria dentro da sua casa, na vida do seu marido, essa mulher, ela é uma bênção na vida do marido. Se ela for sábia, ela vai estar ali para ajudar em tudo e em todos os momentos da vida. E com esta influência, ela fortalece a liderança do seu marido e trabalha incansavelmente na construção da família. Então, o homem também, quando ele não sabe aproveitar isso, ele está perdendo uma grande bênção de Deus, né? Então, a Bíblia relata alguns exemplos de mulheres que influenciaram fortemente nas decisões de seus maridos. Esther 5, 13 e 14 relata a história de Zeres. Essa mulher, ela era mulher de Amã. Amã, aquele homem lá da história de Esther. Vocês estão lembrados? Se alguém não lembrar, depois vai lá ler, porque se eu for falar aqui, nós vamos sair daqui meio tardinho da noite, tá? Mas Zeres era mulher de Amã, aquele homem que odiava Mordecai, o judeu, porque Mordecai não se prostrava diante dele quando ele passava. Ele queria reverência do judeu Mordecai. E Mordecai não se dobrava para ele. Então, a fúria dele foi crescendo e houve aquela conspiração para matar todos os judeus. E aí que a rainha Esther entra em cena, porque ela convoca, então, um jejum por toda a região e ela prepara ali um plano para destruir este homem Amã, que era inimigo dos judeus, que havia conspirado para eliminar os judeus. Então, ela convidou Amã juntamente para jantar, fez um banquete, chamou o rei, né, chamou Amã e ofereceu o jantar. E aí, depois disso, no outro dia, ela pediu ao rei para fazer novamente um outro banquete, chamou novamente Amã, e Amã ficou, meu Deus, o homem mais feliz do mundo. Porque, ele ia jantar na casa da rainha, no banquete, um homem que soberbo, né? E aí ele chegou em casa, contou tudo, mas ele ainda não estava contente. Ele ainda não estava satisfeito. Ele disse, com tudo isso, eu ainda não me sinto feliz enquanto eu ficar vendo aquele judeu lá na porta do palácio. E sabe o que Zeres fez? Sabe o que essa mulher aconselhou seu marido a fazer? Fazer uma forca e enforcar Mordecai. Que diaba, irmão. Que mulher diabólica. Veja que influência destrutiva e maligna. Aconselhou o marido fazer uma forca e para enforcar Mordecai. E ele fez, né? Ele ouviu o conselho de sua mulher. Que influência diabólica e destrutiva essa mulher exerceu na vida deste homem. Porque poderia ter sido diferente se ela tivesse influenciado de uma outra forma. Mas a influência dela, infelizmente, foi uma influência destrutiva. Em 1 Reis, capítulo 21, também conta a história de Jezabel. Essa aí é a pior de todas. Porque ela não só influenciava o seu marido com uma influência má, mas ela tomava as próprias decisões no lugar dele. Que terrível, né? Então, Acabe queria comprar a vinha de Nabote. E Nabote não quis vender. Nabote? Não quis vender a vinha para o rei Acabe. E aí o que aconteceu? O rei Acabe foi para casa, a gente se trancou no quarto, não comia. Misericórdia, não comia pão, não bebia água e ficou lá todo jururu da vida, porque Nabote não quis vender a vinha para ele. Vocês acreditam nisso? Que rei
Misericórdia. E aí chega Jezabel, né? Toda impotente, poderosa. O que é com você, homem? O que está acontecendo com você? Que você está aí, não come, não levanta essa cama. Homem, levanta dessa cama. Você não reina aqui, não? E aí ele foi contar a história para ela. Olha, aconteceu, eu queria comprar vinha, mas o homem não me vendeu e tal. E ela falou assim para ele, não, deixa essa parada comigo. Pode... Deixa essa parada comigo, que eu vou resolver isso. Irmãs, ela fez uma trama do diabo. Ela contratou pessoas para levantar falso testemunho contra Nabote, levou em praça pública, proclamou um jejum e mentiram que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E contratou 2 homens muito malignos para contar esses testemunhos falsos ali. Sabe o que aconteceu com Nabote? Ele foi morto apedrejado. Então, que influência terrível essa mulher tinha. Essa aí não tinha só influência, ela tinha o domínio mesmo. Ela tomava as decisões no lugar do homem, né? Mas a Bíblia não traz só essas histórias destrutivas e vergonhosas, irmãs. A Bíblia também fala de mulheres que tiveram influências maravilhosas nas decisões de seus maridos. De mulheres que influenciaram também. E uma delas é Abigail, que está em 1 Samuel, no capítulo 25. Então ali conta a história de Abigail. E Abigail, ela exerceu uma influência protetora na vida do seu marido. Porque ele negou dar pão para Davi e os seus soldados. Então, Davi ficou muito, muito, muito revoltado com isso, porque Davi havia ajudado esse homem. E Davi ali com seus soldados, com fome, mandou mensageiros até Nabal. Irmãs, tem hora que confunde, porque é Nabote, Nabal, é complicado, viu? E aí, ele não quis dar pão para os soldados de Davi. Então, Davi ficou muito furioso e falou assim, amanhã não vai ter nenhum do sexo masculino, que nós vamos matar todos lá. Então, um servo contou para Abigail, e Abigail rapidamente preparou 200 pães e não sei mais o que, pegou os servos e foi ao encontro de Davi. E apaziguou aquela tragédia, porque Davi iria matar todos do sexo masculino daquela família, daquela casa, não ia ficar ninguém. Então ela foi, resolveu essa situação com Davi, se encontrou com ele no campo, voltou para casa. Nabal estava lá num banquete, comendo, bebendo, bêbado, que já tinha perdido a conta de quantos garrafão de vinho já tinha tomado. Então essa mulher, ela chegou, o que ela fez, irmãs? Se calou, foi dormir. Porque se ela fosse, naquele momento, falar alguma coisa com seu marido, a guerra estava feita. Mas o texto diz que ela não falou nenhuma palavra naquela noite. E quando amanheceu o dia, então ela relatou para ele tudo o que havia acontecido. E como ela, pela graça de Deus e a sua influência, protegeu e salvou a vida daquele homem. Então, irmãs, vocês veem como que isso não é uma coisa assim qualquer? A nossa influência na vida do nosso marido, do meu marido, do seu marido, pode levar ele para muito perto de Deus ou distanciá-lo, levá-lo para muito longe de Deus. A sua influência, ela é decisiva também. Porque a sua influência poderá levar seu marido a tomar decisões que mudará para sempre a vida, o destino, o futuro, a família de vocês. A nossa influência pode levar nossos maridos a tomar decisões que afetará muitas coisas, que mudará muitas coisas. Então isso é muito sério. E nós devemos refletir sobre isso.
sobre a nossa influência. De que maneira nós estamos sendo influência no coração do marido? Nós estamos levando ele para mais perto de Deus ou nós estamos distanciando ele do plano, da vontade e do propósito do Senhor? Ainda tem uma outra mulher, que é a mulher de Pilatos. Pilatos, no tribunal ali, para julgar Jesus, a mulher dele mandou alguém lá dizer para ele: olha, fala para ele não se envolver com esse justo, porque nesse dia eu tive um sonho, eu muito sofri por causa a seu respeito. Eu muito sofri. E ela mandou o mensageiro ir lá falar com Pilatos. Mas Pilatos não, é o que eu falei, irmãs. Às vezes o homem, ele ouve, ele acata e às vezes não. Pilatos, ele tentou jogar ali a responsabilidade para a mão da multidão. Quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Mas ele não está livre, não. Ele vai ter que acertar conta diante de Deus. Porque ele foi avisado por sua mulher: não se envolva na causa desse justo. Mas ele quis tirar o corpo fora sem tirar, entendeu? Ele quis jogar a responsabilidade para a multidão, mas ele é responsável diante de Deus e ele terá que prestar conta diante do Senhor. Por a sua decisão de, naquele dia, crucificar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é certo, irmãs, que a mulher exerce forte influência, para o bem ou para o mal. A questão é que nós devemos refletir que tipo de influência nós temos exercido. Nós temos exercido uma influência de paz no coração do marido. Nós temos exercido uma influência, uma voz de sabedoria. Nós temos exercido uma influência no coração dele, que aproxima ele dos planos de Deus. Porque muitas vezes nós queremos tanto uma coisa, nós estamos tão focados e nós queremos tanto uma coisa, que às vezes a gente fica, pressionando, pressionando. E a gente quer aquilo ali, e a gente fica, às vezes até com um jeitinho falando com o marido, mas por trás tem uma pressãozinha. Mas você já orou para saber se essa é a vontade de Deus? Você já buscou a direção de Deus? Porque veja, irmãos, o exemplo de Eva. Eva afastou Adão totalmente da vontade de Deus e trouxe ele para o centro de quem? Da sua própria vontade. Então, cuidado, irmãs. Cuidado na hora de você exercer a sua influência, para você não levar seu marido para longe do plano de Deus e para o centro da sua vontade. Ore antes, apresente nas mãos de Deus antes, coloque o caso em questão nas mãos de Deus antes e pergunte para o Senhor: Senhor, é a tua vontade? E se for a vontade de Deus? Mas é a vontade de Deus, mas não é a vontade do meu marido. Então você vai orar. Você vai interceder por ele, você vai colocar isso nas mãos de Deus, porque tem duas coisas que a oração pode fazer: mudar o coração do teu marido e mudar também o teu coração. Amém. Eva, ela exerceu uma influência precipitada. Ela levou Adão para bem longe da vontade de Deus. Ele não comeu enganado. Ele não foi enganado. A Bíblia fala isso. Ele comeu consciente. Mas ela ofereceu. E ele também comeu. Então a influência de Eva foi uma influência que levou Adão para longe dos planos de Deus. Cuidado com a sua influência sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu marido. Ore sempre, mesmo nas coisas mais pequenas, viu, irmã?
mesmo nas coisas mais pequenas. Ore, Senhor, é da tua vontade? Que se for da vontade de Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer, né? Zeres e Jezabel exerceram influência destrutiva, mas Abigail, uma influência protetora. Então, quero deixar, irmãs, esta palavra para vocês nessa tarde. Ore para que Deus te dê sabedoria. Porque não é fácil, irmãs. Não é fácil. Ore para Deus te dar sabedoria. E que sua voz seja uma voz de sabedoria e não de pressão ou de oposição dentro da sua casa. Ore sempre. Coloque sempre nas mãos do Senhor. Tudo. Toda a sua casa, sua família, seus planos, tudo. E exerça essa influência dentro do seu lar. Aquela influência santificadora. Porque influência, irmãs, não é somente falar. Não é você dar a sua opinião, não é você falar o que você deseja. Influência também é postura. Influência também é você se comportar como Pedro disse, que a mulher, na sua ação santificadora, ela pode até ganhar o marido sem palavras. Que influência poderosa é essa que sem palavras você influencia? Isso é viver a palavra de Deus. Nós não somos perfeitas. E Deus também não está buscando mulheres perfeitas, não, porque Ele sabe que nós não somos. Mas Deus está buscando mulheres que se rendam. Deus está buscando mulheres que entendam o seu propósito. Que saibam o que vocês estão fazendo aqui e o que vocês estão fazendo dentro daquele lar que Deus colocou cada uma de vocês. Assim como Ele me colocou dentro do meu lar. Talvez algumas mulheres percebam hoje, refletindo nessa palavra, que as suas palavras têm sido duras. Talvez você perceba que você, às vezes até mesmo sem querer, você tem pressionado o seu marido. Que você tem mais reclamado do que orado. Que você tem reclamado mais do que orado e do que buscado a direção de Deus para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Seja influência de Deus no coração do seu marido, para que a glória de Deus venha resplandecer e brilhar dentro da sua casa. Então, nessa tarde, irmãs, Deus, Ele nos chama para nos realinharmos com o propósito de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãs. Quanto mais rápido você se alinhar com o propósito de Deus, mais rápido a sua casa será abençoada. Quanto mais rápido você entender o propósito de Deus para você, mulher, mais rápido o seu lar ele será abençoado. Nós não comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas nós aproveitamos para nos posicionar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. Então eu vou encerrar fazendo esta pequena aplicação. Que cada uma de nós saia daqui hoje decidida a ser voz de sabedoria, a ser um instrumento de paz, a influenciar o nosso marido segundo o coração de Deus, a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Que você, que eu, que todas nós oremos para que Deus transforme as nossas palavras. E a nossa influência, irmãs, não seja pelo domínio, pela pressão, pelo confronto, mas pela ação do Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração, que já foi regenerado. Amém?
Essa é a palavra do Senhor. Que Deus tenha falado com vocês igual Ele falou comigo. Amém?